Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu vim trazer um vídeo aqui, vai ser um vídeo, eu acredito que um pouco longo, talvez não tão longo, mas enfim. Tem alguns temas aqui que eu preciso compartilhar com vocês, conversar um pouquinho, né, tentar despertar a espiritualidade aí. Na verdade, nem tentar, né, porque não é o meu propósito forçar nada a ninguém, mas sim compartilhar aqui nesse canal as minhas experiências e através delas, né, vocês possam ter uma epifania, tá? Mas a intenção não é forçar nada, é só colocar vocês para pensar um pouquinho e ver meu ponto de vista, porque muitas vezes a gente fica se questionando o que acontece do outro lado e não acontece aqui, né? E tem muito a ver com a mente, né? Então, antes de iniciar os temas, eu quero reforçar a minha crença sobre o despertar de consciência, tá? O despertar espiritual. Para mim, tudo tá ligado a como você pensa, a como você vê o mundo, né? Então, dentro desse sistema de crença, o que é o sistema de crença? São todas os conceitos, são todos os achismos sobre qualquer assunto que tenha no mundo. Então, para quem não entende, assim, eu vou tentar simplificar para que fique um vocabulário mais acessível, né? Porque às vezes nem conceito a pessoa consegue identificar o que é. Mas assim, vamos imaginar que você tem um grupo de pensamento sobre cada coisa. Então você pensa sobre o amor assim, você pensa sobre o trabalho assim, toda a sua opinião, vamos colocar assim, que é mais fácil para entender. Toda a sua opinião sobre qualquer tema no mundo, sobre o trabalho, sobre amor, sobre filhos, juntando tudo isso é um sistema de crença. Como que você desenvolve essas opiniões? Tem a ver com o seu crescimento dentro da matéria. Então, tudo que você passou, você vai construindo aquela opinião sobre o assunto. Então, quando a gente passa pelo despertar de consciência, o despertar espiritual, a gente tem um choque, né? Como se a gente abrisse os olhos e começasse a questionar por que aquele sistema de crença não é coerente. Algumas situações começam a acontecer que você começa a colocar em dúvida tudo aquilo que você pensava. Então a gente tem uma morte ali, uma morte do ego, né? Uma morte daquelas crenças, né? Daquelas opiniões, porque não está fazendo mais sentido. Isso é um processo muito difícil, por quê? Porque tudo que você aprendeu é um ponto de referência para você. Então, quando a gente está no processo de despertar, a gente perde o norte, a gente perde a referência. Então, por isso que há uma escuridão muito grande nesse processo, muitas vezes, principalmente no começo, porque você não tem pontos de referência, né? Por que que você não tem? Porque você está saindo de uma realidade e indo para outra. Então, geralmente, quando a gente sai de uma realidade, está na transição, você acaba tendo muitas pessoas ao seu redor que confirmam aquela antiga crença, né? E aparece uma ou duas ali confirmando a nova crença. Por quê? Porque para você mudar é muito difícil, tá, gente? O processo de mudança, porque a gente tende a ficar no que é cômodo, tá? E outra coisa, por mais que a gente aqui nesse planeta fale que é livre, né? Não somos. Tudo que é construído aqui
de certa maneira, todos os habitantes dessa matéria estão condicionados a determinados assuntos e situações, tá? Então, a gente consegue ser um extraterrestre nessa Terra em alguns pontos só, tá? Então, para sementes estelares que estão aqui nessa matéria, até para essas sementes tem uma certa limitação, sim, por causa da densidade do planeta, da atmosfera do planeta. Então, tem algumas coisas que a gente consegue desenvolver, mas outras não, tá? A não ser que a fonte permita, tá? Mas é raro, porque até quem está em missão aqui nesse local sabe que, de certa maneira, você só é mandado para determinadas missões porque você tem algo a aprender com aquele sistema, né? E, na verdade, é salvando e se salvando, tá bom? Por que que eu estou entrando nesse assunto? Ultimamente eu tenho passado por muitas aberturas na minha mente e eu sinto que está cada vez mais rápido, né, o processo. Antigamente eu tinha um processo de noite escura, uma vez a cada 6 meses, e hoje em dia eu não, 3, 4 vezes na semana eu estou tendo aí momentos bem difíceis mentais e depois no outro dia uma clareza muito grande, né? Parece que abre uma porta, parece não abre. Então tá tendo esse fluxo de liberação, né? De expurgação muito forte comigo. E eu preciso compartilhar aqui com vocês, para vocês terem um ponto de referência também, para vocês pensarem, né? E porque é um processo que está dando certo para mim. Então, compartilhar é mostrar para vocês, olha, está dando certo, certo? Ok? Então, vamos lá para o primeiro ponto, que faz algumas semanas já que o espiritual está pedindo para mim falar sobre isso, mas eu não me senti, sabe quando você não sente vontade de vir? Eu não senti vontade de vir, mas sabendo que o assunto está martelando na minha mente. Eu olho muitos canais, né, principalmente de fora. Já falei para vocês que eu tenho um apreço pelo México, pelos países aqui da América do Sul também. Então eu olho muito. E até de fora, né? Agora eu parei um pouco, eu estava olhando mais canais americanos, mas eu parei um pouco, né? Eu já entendi o que tinha que entender, enfim. O que eu vejo assim? Eu vou dividir os meus conceitos, porque isso tem batido muito forte em mim, né? A necessidade de expor o meu conceito sobre algo, né? E como eu me sinto diante de situações de bloqueios. Por exemplo, iniciando o primeiro assunto, eu vou colocar, esse vídeo vai ser dividido por assuntos, tá? Então, o primeiro assunto, o que tiver que ser, vai ser, será, tá? Esse assunto é direcionado a quem está no processo de encontro de almas, tá? Eu quero falar bem claro para ver se vocês conseguem entender meu ponto de vista, tá? O que tiver que ser, será. Quando você entende que o seu passado, e eu não estou falando só passado remoto, mas um passado recente, ele tem fatos que você pode desenvolver um trauma desses fatos. Por quê? Porque tem acontecimentos na vida da gente que a gente associa um sentimento àqueles fatos.
e ali que vai desenvolver como será o seu futuro ou não em relação àquele assunto. Então, no encontro de almas, o que eu vejo muito, muito, muito mesmo, são pessoas que classificam umas às outras como kármico, como não kármico, kármico e não kármico. Hoje, dentro da mentalidade que eu tenho, do conhecimento que eu tenho, todos somos kármicos, todos, né? Eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus desafios, como você também, como qualquer pessoa nesse mundo, né? Então, todos somos kármicos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu venho martelando muito que você é o resultado do seu passado. Passado remoto, passado de um segundo atrás, né? Você é a sequência, né? Você é a continuação. Então, se você associa os acontecimentos a coisas, a sentimentos muito ruins, você carrega aquela energia. Eu passei por muita coisa em pouco tempo. Até essa semana minha filha falou: nossa mãe, tem hora que você fala as coisas, parece que você tem uns 80 anos, porque é tanta coisa que você viveu que a gente fica até assim. E realmente, só que dentro do meu processo foram pouquíssimas as coisas que eu associei a sentimentos muito ruins. Então, traumas pesados, eu não tenho. Eu não tenho porque eu não associei as coisas ruins. Na verdade, o que eu tenho, assim, ressentimentos ou tinha de algumas questões é porque pessoas de fora vieram e falaram: nossa, você passou por isso. Então a gente acaba desenvolvendo uma mentalidade negativa em relação àquilo. Então eu vejo que muitas coisas daquelas opiniões sobre assuntos vieram de fora e não de mim, né? E hoje, nesse processo de despertar de consciência, eu preciso afirmar os meus sentimentos em relação às coisas. Então, uma questão que me incomoda demais é quando eu vejo um grupo solidificando uma crença negativa sobre o meu semelhante. Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu tive situações na minha vida, uma situação de abandono e gestante, né? Eu já falei aqui. E eu era muito novinha, bem novinha, 16 anos. E na época eu associei aquilo a uma dor, mas eu não tinha muito conhecimento. É uma dor, mas é vida que segue, né? Eu fui caminhando. Só que eu dentro de mim, eu sempre tive aquela sensação de que a minha história com aquela pessoa, ela poderia ter sido diferente se não tivesse uma terceira pessoa, né? E dentro desse processo de despertar, há mais ou menos uns 20 dias atrás, hoje eu estou com 37 anos, né? Isso aconteceu lá entre os 15 e 16 anos. Há uns 20 dias atrás eu tive um insight, né? Uma orientação dos meus guias em relação a isso, né? Porque o meu sentido de vida espiritual na matéria é me relacionar com as pessoas, né? E desenvolver minha individualidade dentro desses relacionamentos, né? Então, o que veio nesse insight? Eu fui colocada numa posição, num assunto da minha vida, que eu seria essa terceira pessoa, né? Então, o espiritual me colocou numa posição para que eu tivesse o olhar que a outra pessoa lá no passado tinha. E o que foi me mostrado?
que quando você encontra uma pessoa, qualquer pessoa, não precisa ser romântico, gente, qualquer pessoa que você encontra e você se conecta com aquela pessoa profundamente, geralmente a sua vida e da pessoa nunca mais será a mesma. Aquela pessoa, ela tem uma família, ela tem uma história antes de você, tá? Como você também. Então, quando você se encontra com uma pessoa e a conexão é muito forte, vocês geram uma história ali, né? Só que essas pessoas que já existiam na vida dessa pessoa, na sua, às vezes não compreendem essa conexão, tá? E querem desvalidar isso, tá? Desvalidar, como se você e essa pessoa, essa conexão, ela não fosse nada, certo? Então, por que que eu estou dizendo isso? Antigamente eu atendia muitas pessoas assim, mas como minha vibração se elevou, eu não atendo mais, né? É difícil, só quando tem que vir mesmo para a pessoa desbloquear, né? Ou eu desbloquear uma camada que seja. Mas antigamente eu atendia muitas pessoas. Ah, o meu marido me deixou, fulano me deixou para ficar com a ciclana, uma safada, sabe, umas coisas muito pesadas. E nesses 20 dias atrás, o espiritual me mostrou que geralmente essas pessoas que já estão na nossa vida e na vida dessa pessoa, elas têm a tendência de querer que as coisas continuem do mesmo jeito, né? E então, quando há uma conexão assim, a gente quer desvalidar. Por quê? Porque às vezes você está casado com essa pessoa, às vezes você tem um compromisso financeiro com essa pessoa, e depois que aparece outra, esses contratos terminam, tá? Só que uma coisa a gente precisa pensar, a gente que está nesse despertar de consciência, é que a sua história, ela merece respeito, independente se você é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta pessoa, a 10ª, 90ª, sei lá quanta, sabe? Merece respeito. Porque aquela pessoa, ela está vivendo uma história com a outra, tá? Ah, mas ele me deixou, ele me abandonou, ele tirou tudo de mim. Você vai ter que lidar com essa questão. Você vai ter que lidar com essa pessoa que você escolheu. Você escolheu. O seu sistema de crença, ele não conseguiu identificar que essa pessoa, ela tinha esse viés, né? Essa personalidade, você não conseguiu identificar isso. Mas eu não quero entrar muito no mérito de justificar, mas sim de vocês pensarem como eu fui, né, levada a olhar para o outro lado. Porque a gente tem essa tendência a achar que o outro não merece aquilo, que o outro merece. Não. A gente precisa entender que o que é para ser, será. Se a pessoa que estava com você resolveu seguir outro caminho, a gente precisa soltar, deixar ir. Deixar ir. Porque se aquela história tivesse que ser escrita com a gente, conosco aqui desse lado, que já estava, estaria sendo escrita. Tá? A gente precisa deixar ir. E daí, nesse ponto, eu vou pegar esse gancho, entra a crença no espiritual. Porque eu sinto assim que... Sinto não, eu observo que muitas pessoas falam assim, ah, eu acredito em Deus. Ah, eu confio em Deus. Só que vive chorando as pitangas, vive desesperado, vive ansioso, né? Eu não sei
que crença que é essa em Deus. Porque se você acredita que tem uma inteligência, porque quando a gente fala de Deus, né, tem um conceito ligado a Deus, que é uma inteligência suprema, é um ser onipotente, onisciente, né, que está acima de todos nós, que comanda isso. Então é um conceito geral sobre Deus, que é tudo que está por trás disso daqui. Se você acredita, você tem que soltar. Você tem que soltar. Então, o que nesse tema eu estou chamando vocês? Volto no meu caso, abandono grávida. Eu já vi várias pessoas se queixando muito que foram abandonadas. Entendo a dor, porque eu passei por essa dor. Porém, a gente não pode ficar confirmando uma crença que vai gerar traumas. E a criança vem com traumas, você fica com traumas. A gente precisa olhar a situação de outras maneiras e trazer um sentimento mais de resolução para as coisas e não de carregar um trauma. Eu tive um caso há anos atrás de uma mãe que o filho já estava com 42 anos. Ela passou a vida inteira falando para o filho que o pai tinha ido embora com a amante. O menino, o homem, se tornou alguém totalmente fora da casinha, porque ele entrou naquela energia da mãe. Enfim, gente, a gente precisa, quem está no processo de despertar de consciência, você despertar a consciência nesse mundo é você questionar suas opiniões, crenças, conceitos, tradições. Por que que eu faço isso? Por que que eu replico um monte de coisa? Né? E na questão do encontro de almas, é muita gente, muita, mas muita gente achando que o fulano não deveria estar com a ciclana não deveria estar com o fulano. Gente, a pessoa tem que estar lá. Ah, foi magia, foi isso, foi aquilo. A pessoa tem que estar lá. Qual que é o Deus que você acredita? É o Deus onipotente, onisciente, onipresente? Ou é um Deus que o humano fala, faça isso, faça aquilo, ele obedece? Então eu não sei, tem que ser questionado muito essa questão da crença em Deus. Eu acredito que o que tem que ser, será. Tem a ver com o conceito de Deus. Sabe, vocês precisam, realmente eu estou falando vocês porque eu já passei pela reflexão. Eu já passei, por isso que eu estou vindo aqui comunicar. Né? Eu já refleti sobre a minha crença. Agora eu estou passando para vocês refletirem sobre a crença. Então, observe isso porque o outro também é kármico, eu também sou kármica. Né? Eu já passei pelos meus momentos, ainda passo, e você também. Se você fosse um ser, sei lá, de luz, a gente não estaria nem nesse planeta, gente, que é onde apodrece essa carne. Por enquanto eu vejo as pessoas sendo veladas ainda, né? O corpo. Aí quando a gente não materializar mais essa estrutura, né, a gente for luz, aí tudo bem, né? Então são coisas que a gente tem que pensar, porque a partir do momento que você olha o outro, né, como um ser que tem a história com aquele outro ser, você respeita aquela pessoa e você solta, porque senão você fica emanando energia negativa. Essa pessoa não presta para você. Essa pessoa não é boa. Mas quem é você? Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Certo? Então eu vou dar o meu relato aqui brevemente e vocês analisam.
quando eu fui abandonada, né, quando eu não fui escolhida, né, na minha gestação, claro, o social apedreja, né? Eu me senti, que eu era da antiga escola, me senti a última pessoa do mundo, excluída. Só que depois, nesses últimos 20 dias aí, né, há 20 dias atrás, veio um insight. Essa pessoa, ela está com essa pessoa há 20 anos. 20 anos. Tá? E a minha história com essa pessoa foi 2 anos e 8 meses e gerou uma criança. Agora, eu vou desvalidar todos esses 20 anos que essas duas pessoas passaram, porque era uma coisa, era um contrato que eles tinham que passar. Todos os momentos, todas as juras, porque não presta. Então a gente precisa entender que só está na nossa vida o que precisa estar. E essa é a mais dura lição, da gente entender o nosso merecimento, a nossa vida. Todos nós merecemos algumas coisas, sim, todas as coisas, claro. Mas primeiro a gente precisa desapegar, a gente precisa expurgar. O sistema de crença que a gente tem adoece. Então, eu convido vocês a pensarem um pouquinho. As pessoas que estão passando por conexões de almas, peça ao espiritual que você liberte essa pessoa, que você deixe a pessoa seguir o caminho dela e que se um dia ela se sentir preparada, né, para estar com você, se ela se sentir, se ela tiver sentimentos para estar com você, que ela venha. E que se for para vocês estarem juntos, você estará preparada para ela e ela para você. Mas liberta isso. Liberta essa crença de que você vai salvar o outro, de que o outro está sobre cárcere privado. É a mente do outro que está em cárcere, como a sua também. Mas não mistura as suas questões com a do outro. Mas esse fulano, essa ciclana fez isso para mim. Ressignifica. Ressignifica, tudo há uma saída. Mas basta você querer. Tem gente que se alimenta todo dia de fel. Todo dia bebe um copinho de veneno ali. Então, assim, joga esse copinho para lá, deixa isso para lá. Sabe, deixa, segue o seu caminho. Peça ao espiritual, chora, senta no chão, faz birra, o que você quiser, né? Xinga, mas levanta e segue em frente. Não fica nessa energia de ficar buscando a revanche, sabe? Sai dessa energia. Sai dessa energia. Ok? Então eu convido vocês a pensarem nisso, ok? Bom, vamos ver aqui, 29:10. Segundo assunto. Vamos lá, explicação da energia Yin e Yang. É o seguinte, gente. Todos nós temos a energia do feminino e do masculino dentro de nós, tá? Dentro de nós. É o princípio da polaridade. O que eu falo aqui nesse canal é direcionado pelo meu espiritual. Tem pessoas que falam, eu queria ler mais sobre isso. Olha, você pode procurar na internet aí sobre Yin e Yang.
Mas o que eu digo aqui é o que os meus guias mentores me passam e o que está dando certo para mim, ok? Então um dia, se eu escrever, eu deixo aí para vocês, certo? Ou se alguém atingir essa consciência, porque são vibrações. Então, se eu estou atingindo essa consciência, outras pessoas no mundo também, tá? Então, nesse momento, eu estou passando o conhecimento que eu tenho por experiência, ok? E pelo que eles estão me passando. Então, quando eu coloco o quadro Yin e Yang, eu estou falando do feminino e masculino do mundo inteiro. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa troca com vocês, certo? Aqui tem uma energia vibrando a mais dentro de mim, né? Tem várias energias ali, mas a feminina e a masculina, ela tá tendo um casamento para que eu crie isso para vocês, ok? Tem uma dança acontecendo entre a minha polaridade feminina e masculina que gera esse filho, que é esse vídeo. Entenda mais ou menos assim. Quando eu coloco lá sobre as conexões, tem conexões, o que o espiritual quer que entenda? Nessa nova era, a gente vai se conectar com as pessoas. Então, você se conecta com o João, vai gerar uma energia com o João, gera um filho. Aí você tem que olhar assim, que tipo de filho que eu gero com o João? Ah, eu e o João só briga. Eu e o João, a gente não se dá bem. Então, esse tipo de conexão entre você e o João não é uma conexão legal. Pode ser uma conexão de cura, onde vocês espelham ali as sombras um do outro. É difícil essas conexões, são porque você depura demais, né? E tem várias situações ao redor. Então, assim, é uma questão de você também escolher passar por isso, entende? Porque chega momentos ali que você acaba chegando num ápice de cansaço. Você pode se conectar com o Sebastião, e daí a energia sua e do Sebastião juntas vão gerar um filho muito próspero. Então, você e o Sebastião trabalham bem, vocês prosperam, tudo, né? Vocês geram algo muito legal. O Sebastião é seu por causa disso? Não. O Sebastião, ele pode conectar com a Mariana. E a Mariana gerar algo muito maior para a alma do Sebastião. Mesmo que você e o Sebastião gerava uma prosperidade grande, o espírito do Sebastião agora vai conectar com a Mariana. Então, o que o espiritual quer que você entenda? Que é a era das conexões. Então, assim, que você se conectar comigo não é garantia de estadia, igual antigamente. É uma passagem. Então, a gente precisa entrar numa situação entendendo que pode ou não você ficar com aquela pessoa até você fechar o olho nessa terra. Mas que é um dia após o outro, tá? E dentro disso, a maioria de nós que temos essa dependência de ter a certeza que aquilo é para sempre, é que todos nós que temos essa necessidade, a gente tem uma dependência emocional. Então, o que acontece com pessoas igual nós? A gente tem muitas perdas durante a vida, para que a gente aprenda a soltar. E dentro desse processo, o que acontece? A gente pode passar por situações onde, em alguns estágios, a gente acabe tendo aí momentos de grande desilusão sobre a vida, sobre as pessoas, porque você perde muito, né? Só que isso faz parte do nosso processo de almas.
Porque assim, somos pessoas que temos algum tipo de dependência, tá? Tem pessoas que têm dependência de álcool, de droga, de sexo, até de controlar a vida do outro, né? Querer estar no controle, são pessoas que querem estar no controle. Então, dentro do processo de despertar de consciência, a gente vai tendo todas essas consciências, né, despertas, todas essas portinhas abertas, que você começa a entender porque algumas coisas acontecem com você. Então, quando eu falo energia yin e yang, dentro de mim eu tenho feminino. Então, o meu feminino, ele está se comportando de tal maneira e o meu masculino de tal maneira. Então, um exemplo, se hoje eu falo assim, ó, o masculino está fechado. O que é o masculino, gente? É o avanço na matéria. É o que sai, é o que expande, é o que tem a estratégia mental. Então, o que significa? Você vai estar num período onde o seu lado de ir atrás das coisas vai estar down, vai estar parado. E você vai encontrar pessoas que não vão estar querendo também avançar. Entende? Então, é uma orientação de como se relacionar nessa nova era. Aí, quando eu falo, essa pessoa, esse masculino, esse feminino, pode ser uma conexão que nem a sua e do Sebastião. Pode ser. Mas pode ser a conexão do Sebastião com a Mariana. Entende? Então, você precisa parar, analisar. Como que tá a sua conexão com o Sebastião? Tá assim, assim, assado? Aí você classifica na mesa. Entende? Mas é uma orientação de como você trabalha as duas energias para gerar algo positivo para você. No geral, não tem a ver. Tem a ver e não. Porque todas as conexões, se eu vou ali na esquina, na padaria, eu me conecto com alguém ali. Eu estou conectado o tempo todo, como vocês também. Só que é uma nova visão de mundo. Então, isso traz um curto, tá? Bom, aqui no canal tem muitos vídeos, gente, muitos vídeos. E outra coisa, eu vou ser bem franca com vocês. Se vocês não entendem o que eu falo, não insista. Tá? Porque isso traz uma frustração para vocês, né? Uma frustração, porque não é que eu estou falando errado, é porque não é a sua frequência. É a mesma coisa de eu colocar vocês que não têm conhecimento, são leigos em relação à música, colocar você numa orquestra e falar, ó, segue o que o maestro está falando, tá pedindo, regendo ali, só fazendo assim, ó. Você vai falar, mas que é isso? Ele é louco? Ele tá... Não, você simplesmente não tem o código dele. É isso. Tá bom? Bom, agora finalizando de novo. 38 e 45. O novo tema é consciência do que é Deus. Tá? Consciência do que é Deus. Vamos lá. Por que eu entrei nesse tema? Porque a espiritualidade que eu sigo hoje coloca Deus não só como um ser supremo, mas como Deus sendo tudo que está aqui. Todas as dinâmicas que existem aqui tem Deus. Tudo é Deus para mim. Tudo. Então, é uma conexão que você está direto, não está acima, né? Deus não está aqui é o sagrado, aqui é o profano. Essa dicotomia, essa dualidade. Deus é tudo. Deus está em tudo.
né? E literalmente mesmo, tá? Então, por que que eu estou falando isso? Porque tem uma crença muito, muito forte que eu chamo vocês a refletirem, porque é uma crença muito forte ligada à religião, à caridade, aos dons que é considerado espirituais, né, da caridade, da sabedoria, do conhecimento, enfim. O que eu acredito hoje, né? Eu tô trazendo esse tema porque é um tema muito delicado que está muito enraizado na crença do popular, sobre o espiritual, sobre a habilidade de cada um, né? Eu não sei se eu comentei aqui, mas se eu comentei, vocês vão ouvir de novo. Teve uns meses atrás que eu conversei com uma consulente que ela é psiquiatra. E a gente estava falando sobre a monetização do meu trabalho. E o quanto é importante todas as pessoas que trabalham com esse espiritual entender que tem coisas que não tem preço. Não tem preço. Porque elas vão te causar um dano irreparável, tá? Eles estão me dando um exemplo aqui que eu vou para vocês entenderem. Eu sou técnica em segurança do trabalho, bombeira civil e outras profissões eu tenho, tá? Então, se eu terminar com isso aqui, eu não vou ficar desamparado, pelo contrário, né? Eu sou muito boa em outras coisas. Enfim, né? Quando você estuda segurança no trabalho, tem as NRs, que são normas regulamentadoras do trabalho, tá? Então, é um conjunto de normas, é um tanto assim, né? Que tem no Ministério do Trabalho para que a gente, né, os técnicos ali, trabalhe pelos trabalhadores para que eles tenham os direitos de segurança assegurados ali dentro da empresa. Então, quando você está na área hospitalar, tem uma NR direcionada àquele ambiente, né? As normas regulamentadoras. E quando você trabalha no raio-x, por exemplo, todo mundo que faz técnico em radiologia sabe que você pode, em algum momento, desenvolver um câncer, tá? Porque você se expõe diariamente a uma quantidade de radiação. Por que que paga bem? Por que que tem insalubridade, tem periculosidade? Porque é para assegurar aquele trabalhador que, se ele vier a ter algum problema, ele está sendo pago a mais porque ele trabalha numa atividade de risco, certo? Por isso que tem coisas que, cargos que são pagos a mais. Vou dar um exemplo fora da área hospitalar. Por exemplo, quem trabalha na coleta de lixo, eles recebem um adicional de 20% ou 30%, depende da área, né? Depende ali do risco, para que ele tenha aquela consciência. É claro que dependendo do nicho, a pessoa ela recebe, ela acha que paga muito bem,
mas na verdade, que nem quem coleta lixo, o salário não é baixo, tá? Passa de um salário mínimo aí, é um salário relativamente, vamos colocar assim, na média nacional é alto, tá? Porque tem o risco, só que as pessoas não entendem. Então ela fala, eu ganho bem aqui, eu ganho cesta básica, eu ganho isso, isso e isso, meu salário passa de 3, né? 1.000 aí. E a pessoa não entende que ela tá ganhando a mais porque ela pode ser contaminada ali. Você entende? Então, assim, por isso que eu falo para o meu filho, o conhecimento te livra do sofrimento. O popular fala demais. As pessoas falam demais e são papagaios, replicam muita coisa e não têm conhecimento das coisas, tá? Então, quando você começa a ter conhecimento das coisas, você vê que o mundo gira em torno dos leigos e dos não leigos. E se você tem um conhecimento, você vai se precaver de algumas coisas. Então, nessa conversa que eu tive com essa psiquiatra, consulente, ela falou para mim sobre a minha psique, sobre a minha psique. Qual é o valor da sua psique? Porque toda vez que você senta alguém na sua mesa e você ouve todo o problema daquela pessoa e você tem que usar todo o seu conhecimento com aquela pessoa, você está demandando toda a sua energia e sua carga mental para resolver aquilo para ela, independente se você trabalha com guia ou não. Independente disso, porque é a sua energia que você está dando. Então, quanto custa a sua energia? Como eu disse, tem valores que tem coisas que não têm valor. Porque você atender 10, 9 pessoas por dia, 15, 20, quando eu faço as promoções, eu atendo mais de 38 pessoas em um dia. O quanto custa para minha energia? Então, como eu sou uma pessoa consciente disso, eu falo, olha, é tanto. Ah, mas é coisa... Não, é uma habilidade que eu tenho. É uma habilidade que eu tenho. Entende? É uma habilidade que eu tenho para te auxiliar. Então, são coisas que a gente começa a entender depois que você tem o conhecimento. A antiga escola, eu falo por conhecimento, porque eu só vivi em benzedeira de criança. Eu sei, eu carrego um monte delas comigo, que me benzia quando criança. Todas elas sofriam de doença, todas viveram mais de 112 anos. Uma morreu há pouco tempo atrás, tá? 112 anos, 102 anos. Então, a maioria vive muito tempo nessa terra. Por quê? Porque é como se elas viessem para depurar uma crença, um sistema de crença. Só que a maioria não tinha nem consciência disso. De que toda pessoa que entrava ali, o carrego vinha para elas. Tá? Então, assim, a gente precisa começar a rever os nossos valores. Rever. A gente precisa entender que a pessoa que ela escolhe, né, estar ali como um líder religioso, como alguém que ajuda as pessoas, como um trabalho, tá? Vocês precisam parar de comparar uma pessoa a outra. Os códigos estão ultrapassados, tá? Os códigos estão ultrapassados.
Então, há uma necessidade de parar de comparação. Tem pessoas, gente, que vai viver numa comunidade a pão e água. E tudo bem. É a energia daquela pessoa. É a energia. Agora, tem pessoas que não. Tem pessoas que vieram para conhecer o luxo dessa terra. E tudo bem também. Agora, a gente precisa parar de ficar observando o outro e querendo achar o que você não acha dentro de você. Então, o que eu vejo? Esse final de semana, eu fui na escola pública e numa reunião e eu comecei a observar a dinâmica, porque eu tenho, né, tive matérias de licenciatura e ligada à área da licenciatura, e a inclusão digital é algo que está sendo muito difícil dentro da escola pública, porque são muita gente, assim, os professores são muito da antiga escola, né? São mentes muito retrô. E assim, não são todos, mas a maioria. E o sistema, assim, parece que quer devorar, né? Qualquer coisa que seja nova, né? Porque eles querem manter mesmo as pessoas ali sobre aquele pensamento limitante, enfim. O que eu quero que vocês entendam? Olhando a dinâmica da reunião, as professoras incentivando os pais a assistir a TV aberta, toda a reportagem que está passando, então incentivando o povo do sofá, que pega a matéria e replica o dia inteiro, o tempo todo, aquilo que passou no jornal. Não traz uma mente crítica, joga a ideia e o povo replica. Então eu fiquei observando que hoje eu não consigo mais viver com essa energia, sabe? Isso me faz muito mal, mas muito mal mesmo, porque enquanto eu estou nessa expansão de consciência, é como se fosse um karma. Porque você está num nível de consciência que você vê que a maioria das pessoas não estão. Né? E até pessoas da espiritualidade. Né? Ontem mesmo eu ouvi uma pessoa aí que se diz muito espiritualizada, né? E assim, muito elevada. E é uma pessoa que tem um caminhão de crença, mas de preconceito mesmo. E falando exatamente sobre o dinheiro, né? Que é um ponto aí que eu vou tocar. E depois eu reforço. Então é necessário que a gente pense aí o que é Deus para você, né? O que é Deus? Deus, ele está fora dessa terra? Ou você acredita no sagrado e no profano? Isso é Deus, isso é diabo, isso é Deus, né? Você tem essa dicotomia. Porque dentro do meu espiritual que eu prego aqui nessa matéria, tudo é Deus. Tudo é Deus. Uma hora eu sou vilã, outra hora eu sou a mocinha. E tudo faz parte de um crescimento. Tá? Bom, vamos lá. 50 e 58. Vamos lá para o próximo tema. Dinheiro e a espiritualidade. Vamos lá. Próximo tema, dinheiro e a espiritualidade. Pegando o gancho do assunto que eu acabei de falar sobre o que essa psiquiatra falou. Qual é o preço da sua psique? Né? Qual é o preço da energia que você demanda para estar ali auxiliando o outro? Né? Quem que faz essa medida?
tá? Tem muitas coisas que envolvem isso e eu vou trazer coisas práticas do mundo para vocês entenderem. O mundo dos cosméticos, por que gira bilhões, trilhões, quadrilhões? Porque não tem uma tabela pré-estabelecida para que um produto seja daquele valor, tá? Então, por exemplo, a pessoa lança uma base, se ela quiser colocar 1.000 euros, ela coloca. Quem vai comprar, problema de quem vai comprar. Entende? Não tem uma fiscalização sobre isso, tá? A fiscalização é a sua mente, é o seu bolso. E uma crença que eu vejo é que eu lembro muito meu pai. Quando eu era criança, ele falava muito mal do chefe dele. Muito, muito mal. E eu via outras pessoas falando também, que o fulano, que não sei o quê, que não sei o quê. E hoje eu vejo que o dinheiro ele sempre vai estar concentrado na mão de quem sabe o que faz com ele. Tá? Porque hoje eu tenho uma visão assim do mundo. Isso eu estou compartilhando a minha visão, tá? Você com certeza tem a sua aí e segue o barco com ela, se você quiser. Né? Eu estou falando o que deu certo para mim. Quando eu vejo uma pessoa que tem um patrimônio muito grande, um patrimônio geracional, que vai passar de geração em geração, aquela pessoa, ela não é só para ela. Não é só para ela. É para várias pessoas que estão ao redor. Quando uma pessoa ascensiona materialmente, várias outras ascensionam do lado. Então, várias famílias necessitam de uma cabeça pensante para que outros... Imagine um esquema assim que a pessoa que detém do conhecimento e ela gera a prosperidade, ela vai dar para um monte de gente. Porque a partir do momento que ela prospera, ela vai ter um carro melhor, ela vai ter uma casa melhor, ela vai precisar de gente que ajuda ela e assim vai. Vai ramificando. E o sistema social, financeiro, vai girando ali. Tá? É assim que funciona a sociedade. Tá? É assim que funciona. Ok? Essa sociedade agora. Então, quando a gente entra em outras maneiras de girar esse poder social, onde todo mundo vai ter 1.000, né? Uma coisa mais, como que eu posso dizer, mais distribuída. Em algum momento, gente, vai voltar esse sistema. Porque existem pessoas, existem cabeças que se você der 10, ela transforma em 1.000. Tá? São cabeças. Ai, Natália, mas isso são cabeças. Então, são pessoas que vão ter uma mente para pensar por outras. E isso desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Tá? Então, o que acontece que eu vejo muito? Eu vejo muitas pessoas que não entendem o sistema. Tá? Não entendem. Então, eu vou compartilhar aqui algo que eu vi na minha infância e compartilhando. Eu lembro que eu via isso, meu pai falando, e depois que eu cresci e tive essa mente, eu perguntei para ele assim um dia, mas por que você não virou chefe? Porque eu não quis. Eu não quis, eu não queria responsabilidade. Falei, então, bingo, você não queria responsabilidade, mas o que eu quis responsabilidade, vocês apedrejavam. Olha que hipocrisia. Então, quer dizer, ele não é merecedor do tanto que ele ganha,
Mas a responsabilidade ele tem que ter? Não, ele ganha pela responsabilidade que ele tem. Então, mesma coisa é o que eu falei do coletor de lixo. Se ele tiver consciência de que ele ganha um valor acima da média, porque ele pode se contaminar, se ele tiver consciência, ele pode ou não estar naquele cargo. Por isso que o conhecimento te livra do sofrimento. Agora, muitos estão ali e nem sabem o que é insalubridade. Entende? Mesma coisa quem é técnico em radiologia. Às vezes a pessoa está tão fora da casinha que ela nem entende o que ela está fazendo no curso. E eu via muito isso. Gente que faz as coisas no automático. E tanto que eu já vi casos de pessoas com menos de 15 anos de exercício da função com câncer. Então, assim, não tem uma régua para mim falar assim, esse fulano trabalhando só 4 horas por dia na radiologia não vai desenvolver, não tem como. A pessoa ela tem que entrar naquilo sabendo. É a mesma coisa quem trabalha no espiritual. Tem um custo, tem um peso e o pior, gente, você está mexendo com a sua psique, você está mexendo com o seu campo vibracional. Isso não tem mensuração, não tem como medir, é um risco. É como a periculosidade, a insalubridade, a gente faz uma menção ali. Mas como que eu vou garantir que o coletor de lixo não vai se espetar com uma seringa ali? Como que eu vou garantir? Como que eu vou garantir que numa sacola não vai ter, sei lá, um líquido contaminado? Eu não tenho como garantir isso, nem o dono da empresa. Só que você tem que ter consciência. Por isso que existe a integração em todas as empresas antes do funcionário entrar. Aquele cursinho, fala da função, da ideia da empresa, só que tem gente que nem ouve aquilo, só quer receber o salário. Agora, eu que tenho conhecimento, eu vou ter dó dessa pessoa que não sabe? Se ela tem o conhecimento, eu tive o conhecimento, acesso ao conhecimento igual ela, só que eu prestei atenção, ela não. Então, a gente precisa parar com essa questão de apontar pessoas da espiritualidade como pessoas que têm que viver de caridade. Tá? De caridade, porque não é caridade. Não é caridade você agregar alguém dentro da sua mente e a pessoa, você ficar dia e noite com a conexão na pessoa, né? Porque você está trabalhando para resolver um problema para a pessoa. Tá? E você tem que ter a consciência dos riscos que você tá trazendo para a sua sanidade mental e física também, porque demanda energia isso. Mesma coisa os terreiros. O pai de santo, quando ele está ali, ele cuida de 20, 30 filhos da casa. Dependendo do terreiro, do ilê, é enorme. Tem comida para dar para esse povo, tem água, tem luz. Tem problemas internos, é uma grande família, gente. Então, a gente precisa ter uma consciência diferente das coisas. Mas o fulano cobra 300 mil para isso. Tem gente que paga. Se você não tem bolso para isso, o problema é seu, não é do outro. Busque algo mais acessível para você. É a mesma coisa a roupa. Tem roupa de R$1, de R$5, vai ter roupa de todos os valores. Mas não é porque eu não posso comprar uma Chanel que quem compra não presta. Isso tem a ver com a antiga escola, que coloca a energia do dinheiro como algo ruim. E eu vou falar aqui, eu falo isso para os consulentes. Dinheiro te traz a opção de escolha.
A falta de dinheiro não te dá opção. Então, isso a gente precisa ter consciência e parar de diabolizar algo que é uma deficiência nossa. Se a gente não tem para um jatinho, eu vou criticar quem tem um jatinho, o problema é dele. O que ele fez para conquistar. Se você acha que ele roubou alguém, né? Se roubou, você vai lá e processa, vai atrás dos seus direitos. Agora, se ele está sonegando imposto, cobra do seu candidato, que está ali no governo para fazer a lei valer. Então, assim, são coisas que a gente precisa parar com hipocrisia. Hipocrisia. Tá? Tem que observar isso, porque tudo isso faz parte de um sistema de crença que acorrenta você. Acorrenta você numa vida que você não cresce, não prospera. E se você prospera, provavelmente é uma pessoa amarga. Então a gente precisa observar essas coisas, que nem eu comecei a falar de uma pessoa que eu vi lendo, que é super espiritualizada, tem várias coisas, ela falando, não sei o que acontece quando fala de dinheiro com as pessoas mudam. É a crença dela que leva ela a pensar assim, o dinheiro é frequência, gente. É frequência mesmo. É uma moeda de troca. Desde que o mundo é mundo. Quando você tem um excesso de algum produto, você compartilha, mas você pega alguma coisa de volta. É a primeira lei do universo. O que vai, volta. Se você está dando, uma hora acaba para você. Então é a primeira coisa. Só que tem os dá, que não entende. Que mistura uma questão de caridade com, sei lá, com espiritualidade. E tudo é espiritual, sabe? Separa, na verdade, né? Nem mistura, separa. Então a gente precisa entender isso. Que é o dar e o receber. E quem acha que esse copo, por exemplo, se eu acho que esse copo aqui, ele vale 1 milhão, quem é você para falar que não vale? Seu bolso comprar ou não. Agora, se vir alguém falar assim, eu dou nisso, aí o problema é da pessoa, gente. Então, a gente precisa viver de acordo com a nossa realidade e não criticar o outro. E entender também que o outro, que nem o caso que eu contei do meu pai, né, que está a justificativa ali. É o que milhões de brasileiros pensam. Eu quero o salário do outro, mas eu não quero eu quero o bônus, mas não quero o... Nossa, agora enrolou, né? Eu quero o bônus, mas não quero o ônus. Tá? Não quero a responsabilidade. Então, é isso. A pessoa quer ser médico, né? Tá, você vai estudar 10 horas por dia, 8 horas por dia? Você vai atender de madrugada? Então, tá? Então, é isso, gente. São essas coisinhas que eu vim trazer hoje para vocês refletirem, porque eu já refleti, então por isso que eu estou aqui vindo falar. Esse vídeo é Acorda Menino, Acorda Menina, despertando a espiritualidade que existe dentro de você. Beijo, se cuidem, tchau, tchau.